Criança misteriosa entrega bilhete à polícia por 2 meses e revela segredos absolutos. São Felipe, uma cidade pacata e envolta em mistérios, parecia estar à beira de um colapso emocional. Não eram os crimes comuns que deixavam os moradores em alerta. Era a presença inquietante de uma garotinha. Com seus grandes olhos azuis e um sorriso que parecia esconder segredos, ela apareceu na delegacia local em uma manhã qualquer, entregando um bilhete a Lucas, o detetive da cidade. Ninguém sabia de onde tinha vindo ou por que estava ali, mas isso não importava. O bilhete continha uma mensagem enigmática que fazia a imaginação correr solta. Nos 2 meses seguintes, essa menina fez visitas frequentes à delegacia, sempre trazendo mais bilhetes. Cada um deles revelava um pedaço sombrio da vida dos moradores da cidade. Algum tempo depois, Lucas percebeu que os segredos carcomiam as almas de pessoas que pareciam normais. Ele leu sobre traições, roubos, até mesmo o passado de um velho que todos respeitavam. O que era aquela criança? Um anjo ou um demônio? A dúvida crescia, assim como a ansiedade do detetive. Ele se tornara cético, mas as mensagens da menina o bagunçavam. Uma delas falava sobre um acidente de carro que ocorrera anos atrás. Um desastre que muitos tentavam esquecer. As memórias do evento ainda pairavam pesadas no ar, como uma névoa que nunca se dissipa. A família da criança morta ainda era lembrada com tristeza. Mas Lucas começou a sentir que havia algo mais ali. Algo que conectava cada bilhete a esse fatídico evento. Os murmúrios da cidade aumentavam em tom. A menina é uma bruxa, diziam alguns. Outros a viam como uma salvadora, uma mensageira. Enquanto isso, Lucas tentava juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia não se encaixar. O clima de tensão se intensificava. Algumas pessoas queriam silenciar a menina, temendo que seus segredos fossem expostos. A figura sombria que frequentemente observava a garota tornava tudo ainda mais palpável e perigoso. Naquela noite, Lucas decidiu acompanhar a menina até sua casa, ou melhor, o lugar onde ela dizia morar. O vento assobiava entre as árvores, e a névoa espessa a envolvia como um manto. O coração de Lucas acelerava enquanto ele se aproximava de um prédio velho, onde a garota o levou. Depois de alguns minutos de busca, encontrou o bilhete mais recente. Se você olhar para o teto, a verdade insuportável estará lá. O peso das palavras lhe deu um aperto no peito. O que seria tão horrível? Era hora de decidir. Deixaria os segredos enterrados para proteger a cidade e a menina? Ou se atreveria a descobrir a verdade que poderia mudar tudo? Enquanto olhava para o céu escuro, a figura da garota desapareceu na espessura da noite, sua silhueta se dissolvendo como um sonho. Lucas segurava o bilhete, a urgência pulsando em suas veias, e as dúvidas o cercavam como sombras. O que ele faria a seguir? E o que mais aquela cidade tinha a esconder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O vento cortante parecia sussurrar segredos, enquanto Lucas olhava para o bilhete, a mensagem queimando em sua mente. Se você olhar para o teto, a verdade insuportável estará lá. Ele sentiu seu coração acelerar, a adrenalina disparando enquanto se perguntava o que poderia estar escondido acima dele. O lugar estava escuro e abafado,
e ele sabia que não podia hesitar. Com um impulso, Lucas decidiu explorar. Levantou os olhos e viu uma escada em espiral, que levava ao andar superior. Cada passo era mais pesado que o anterior, o peso da curiosidade e do medo se misturando dentro dele. O que ele poderia descobrir? O que a menina queria revelar? Ao chegar no topo, ele se deparou com um corredor mal iluminado. Havia portas de madeira que rangiam, sob o vento frio. Ele sentiu um nó na garganta, mas avançou até a última porta, que estava entreaberta. Um frio na espinha lhe fez hesitar, mas lembrou-se da menina e da urgência que a cercava. Ele empurrou a porta e entrou. O quarto estava coberto de poeira e um cheiro de mofo preenchia o ar. Mas o que chamou sua atenção foi o teto, enorme e torto. As paredes estavam repletas de fotos, imagens de pessoas da cidade, algumas delas com rostos contorcidos em desespero, outras com sorrisos, retratos que deveriam ser felizes. E no meio delas, havia uma foto que fez o sangue dele parar. Era a garotinha. Mas não só isso. A imagem tinha uma data, e ao lado, o nome que Lucas nunca imaginaria ver ali. Clara, sua irmã, desaparecida há anos. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele ficou paralisado, os pensamentos girando. O que isso significava? Seria ela um fantasma? Uma parte de sua depressão? Ou havia algo mais sinistro por trás dessa história? Enquanto as peças começavam a se encaixar na sua cabeça, uma batida na porta tirou Lucas da sua confusão. Ele se virou rapidamente e viu um homem, cabelo grisalho e um olhar carregado de raiva. Era o delegado, seu antigo mentor. "O que você está fazendo aqui, Lucas?" A voz dele estava carregada de desconfiança. "Você não deveria ter vindo até aqui." O delegado avançou, e Lucas sentiu a pressão aumentar. "Ela não é quem você pensa que é. Você não sabe os perigos que essa criança traz. Está se metendo em algo que não compreende." Cada palavra tinha o peso de uma advertência. Mas o que mais chocou Lucas foi a verdade em seus olhos e a maneira como ele parecia preocupado. "Mas Clara, ela é minha irmã!" Lucas gritou, a dor e a confusão transbordando em sua voz. O delegado fechou os olhos, como se lutasse contra lembranças dolorosas. "Lucas, você precisa confiar em mim. Essa menina, ela sabe demais, e o que ela revelou a você pode destruir tudo o que resta em São Felipe." O tom de voz grave do delegado fez Lucas sentir um frio na barriga. O que estaria escondido por trás daquela garotinha, que ele considerava apenas enigmática? Antes que Lucas pudesse perguntar mais, um grito estridente ecoou do lado de fora da casa. Ele se virou, o medo pulsando nas veias. Era como se a cidade estivesse acordando de um pesadelo. Ao olhar pela janela, seus olhos se arregalaram. A menina estava no meio da rua, cercada por uma multidão enfurecida que parecia pronta para linchá-la. Os murmúrios se tornavam gritos, e ele viu o olhar de desprezo e medo no rosto dos moradores. O choque percorreu seu corpo. Como tudo isso se ligava? O que mais a cidade escondia? Lucas estava diante de um abismo, e nesse instante ele sabia que tudo que acreditava até então estava prestes a desmoronar. Ele precisava decidir. Iria salvar a menina e enfrentar as verdades sombrias? Ou se silenciaria e deixaria tudo como estava? Enquanto um novo grito ecoava, a silhueta da garotinha desaparecendo entre as sombras da noite, Lucas percebeu que seu maior desafio ainda estava por vir. O que ele faria agora? O vento cortante parecia sussurrar segredos enquanto Lucas olhava para o bilhete, a mensagem queimando em sua mente. Se você olhar para o teto, a verdade insuportável estará lá. Seu coração acelerava e a adrenalina disparava. O que poderia estar escondido acima dele?
O lugar estava escuro, e ele sabia que não podia hesitar. Com um impulso, Lucas decidiu explorar. Levantou os olhos e viu uma escada em espiral, que levava ao andar superior. Cada passo parecia pesar mais, misturando curiosidade e medo dentro dele. O que ele poderia descobrir? O que a menina queria revelar? Ao chegar no topo, encontrou um corredor mal iluminado. As portas de madeira rangiam sob o vento frio. Ele sentiu um nó na garganta, mas avançou até a última porta, que estava entreaberta. Um frio na espinha o fez hesitar. Lembrou-se da menina e da urgência que a cercava. Empurrou a porta e entrou. O quarto estava coberto de poeira, cheio de um cheiro de mofo. Mas o que o chamou a atenção foi o teto, enorme e torto. As paredes estavam repletas de fotos, imagens de pessoas na cidade, algumas com rostos contorcidos em desespero, outras sorrisos que deveriam ser felizes. E no meio delas, uma foto fez seu sangue parar. Era a garotinha, e ao lado, o nome que Lucas não esperava ver. Clara, sua irmã, desaparecida há anos. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele ficou paralisado, pensamentos girando. O que isso significava? Seria ela um fantasma? Ou havia algo mais por trás dessa história? Enquanto tentava processar a descoberta, uma batida na porta o tirou da confusão. Ele se virou rapidamente. Era o delegado, seu antigo mentor. O que você está fazendo aqui, Lucas? A voz dele estava carregada de desconfiança. Você não deveria ter vindo até aqui. Mas, Clara, ela é minha irmã! Lucas gritou, a dor transbordando. O delegado fechou os olhos, lutando contra lembranças dolorosas. Lucas, você precisa confiar em mim. Essa menina, ela sabe demais. O que ela revelou pode destruir tudo em São Felipe. O tom de voz grave do delegado causou um frio na barriga. O que estaria escondido por trás daquela criança enigmática? Antes que Lucas pudesse perguntar, mais um grito estridente ecoou do lado de fora. Ele se virou, medo pulsando nas veias. A cidade parecia despertar de um pesadelo. Ao olhar pela janela, seus olhos se arregalaram. A menina estava na rua, cercada por uma multidão enfurecida, prestes a linchá-la. Murmúrios se transformavam em gritos, e ele viu desprezo e medo nos rostos dos moradores. O choque percorreu seu corpo. Como isso se ligava? O que mais a cidade escondia? Lucas estava diante de um abismo. Ele sabia que precisava agir, mas antes que pudesse correr para ajudá-la, uma explosão irrompeu atrás dele, vinda da direção da delegacia. As janelas explodiram em uma chuva de vidro. O som ensurdecedor fez todos se virarem, luzes piscando e fumaça se espalhando pelo ar. O caos tomou conta da cena. Lucas, sai daqui! O delegado gritou, puxando-o para longe. Mas naquele momento, Lucas viu a garotinha mais uma vez. E ela olhava diretamente para ele, um sorriso enigmático no rosto, como se soubesse de algo que ele não. Ela sabia! Ela previu isso! Lucas gritou, o desespero tomando conta. A imagem do rosto da menina se confundia com o que havia descoberto. O que mais ela sabia? O que a cidade realmente escondia. Agora, a verdade parecia mais distante do que nunca. E o que era apenas um mistério se tornara uma corrida pela sobrevivência. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Lucas se viu em uma encruzilhada. Precisava salvar a menina, descobrir a verdade ou talvez enfrentar sua própria dor. No meio da confusão, uma sombra se destacou na fumaça. Era o delegado, sua expressão repleta de terror. Você não sabe quem ela é, Lucas. Não faça nada imprudente. As palavras ecoaram em sua mente, mas as certezas já estavam se desmoronando. Ele não sabia mais em quem confiar. Agora, com a cidade em chamas e a garotinha fugindo entre as sombras,
Lucas percebeu que tudo o que havia acreditado estava prestes a ruir. O que ele faria agora? O que mais estava prestes a ser revelado? O vento cortante parecia sussurrar segredos enquanto Lucas olhava para o bilhete, a mensagem queimando em sua mente. Se você olhar para o teto, a verdade insuportável estará lá. Seu coração acelerava e a adrenalina disparava. Que poderia estar escondido acima dele? O lugar estava escuro e ele sabia que não podia hesitar. Com um impulso, Lucas decidiu explorar. Levantou os olhos e viu uma escada em espiral que levava ao andar superior. Cada passo parecia pesar mais, misturando curiosidade e medo dentro dele. O que ele poderia descobrir? O que a menina queria revelar? Ao chegar no topo, encontrou um corredor mal iluminado. As portas de madeira rangiam sob o vento frio. Ele sentiu um nó na garganta, mas avançou até a última porta, que estava entreaberta. Um fio na espinha o fez hesitar. Lembrou-se da menina e da urgência que a cercava. Empurrou a porta e entrou. O quarto estava coberto de poeira, cheio de um cheiro de mofo. Mas o que o chamou a atenção foi o teto, enorme e torto. As paredes estavam repletas de fotos, imagens de pessoas da cidade, algumas com rostos contorcidos em desespero, outras paisagens que deveriam ser felizes. E no meio delas, uma foto fez seu sangue parar. Era a garotinha, e ao lado, o nome que Lucas não esperava ver. Clara, sua irmã, desaparecida há anos. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Ele ficou paralisado, pensamentos girando. O que isso significava? Seria ela um fantasma? Ou havia algo mais por trás dessa história? Enquanto tentava processar a descoberta, uma batida na porta o tirou da confusão. Ele se virou rapidamente. Era o delegado, seu antigo mentor. O que você está fazendo aqui, Lucas? A voz dele estava carregada de desconfiança. Você não deveria ter vindo até aqui. Mas, Clara, ela é minha irmã! Lucas gritou, a dor transbordando. O delegado fechou os olhos, lutando contra lembranças dolorosas. Lucas, você precisa confiar em mim. Essa menina, ela sabe demais. O que ela revelou pode destruir tudo em São Felipe. O tom de voz grave do delegado causou um frio na barriga. O que estaria escondido por trás daquela criança enigmática? Antes que Lucas pudesse perguntar mais, um grito estridente ecoou do lado de fora. Ele se virou, medo pulsando nas veias. A cidade parecia despertar de um pesadelo. Ao olhar pela janela, seus olhos se arregalaram. A menina estava na rua, cercada por uma multidão enfurecida, prestes a linchá-la. Murmúrios se transformavam em gritos, e ele viu desprezo e medo nos rostos dos moradores. O choque percorreu seu corpo. Como isso se ligava? O que mais a cidade escondia? Lucas estava diante de um abismo. Ele sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse correr para ajudá-la, uma explosão irrompeu atrás dele, vinda da direção da delegacia. As janelas explodiram em uma chuva de vidro. O som ensurdecedor fez todos se virarem, luzes piscando e fumaça se espalhando pelo ar. O caos tomou conta da cena. Lucas, sai daqui! O delegado gritou, puxando-o para longe. Mas naquele momento, Lucas viu a garotinha mais uma vez, e ela olhava diretamente para ele, o sorriso enigmático no rosto, como se soubesse de algo que ele não. Ela sabia. Ela ouviu isso, Lucas gritou, desespero tomando conta. A imagem do rosto da menina se confundia com o que havia descoberto. O que mais ela sabia? O que a cidade realmente escondia? Agora, a verdade parecia mais distante do que nunca, e o que era apenas um mistério se tornara uma corrida pela sobrevivência. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Lucas se viu em uma encruzilhada. Precisava salvar a menina, descobrir a verdade, ou talvez enfrentar sua própria dor. Então, de repente,
Uma sombra diferente se destacou entre a fumaça. Era uma mulher, cabelos desgrenhados, com um olhar intenso. Lucas a reconheceu instantaneamente. Era a mãe dele, que ele acreditava estar morta. "Lucas!" ela gritou, atravessando a multidão. Aconteceu tudo tão rápido. O delegado tentou detê-la, mas ela ignorou. Com os olhos cheios de lágrimas, ela encarou Lucas. "Você precisa me ouvir. Não é só a menina que sabe. Eu também. Eu sei." O chão pareceu tremer sob os pés de Lucas. Sua mente girando. "Mãe, você está viva? Por que você nunca voltou?" A confusão agora se misturava à esperança. São Felipe está cheio de segredos, Lucas. E a garotinha, ela é mais do que parece. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. O desespero em sua voz cortava o ar como uma faca. Os gritos da multidão aumentaram, e Lucas sentiu o peso das palavras dela. Agora, ele tinha duas verdades. A cidade estava em caos, a garota em perigo, e a sua mãe, que acreditava perdida, trazia uma nova camada de mistério. Ele olhou para o rosto da mãe, um misto de medo e amor. A cidade estava pegando fogo, mas a maior explosão ainda estava por vir. O que mais ela sabia? O que estava realmente acontecendo? Lucas sentia que, ao desafiar tudo isso, a verdade poderia não apenas mudar sua vida, mas transformar tudo em que acreditava. E agora, com o coração na boca, ele sabia que precisava tomar uma decisão que ecoaria por toda a sua história. O vento cortante parecia sussurrar segredos enquanto Lucas encarava o rosto de sua mãe. A confusão girando em sua mente. "Mãe, você está viva? Por que nunca voltou?" A dor e a esperança se misturavam em seu coração. Uma tempestade de sentimentos que quase o paralisava. "Lucas, você não tem ideia do que está acontecendo aqui," ela exclamou, os olhos arregalados de temor. "A menina, ela é parte de tudo isso. Você não pode ficar aqui. Eles vão descobrir." Antes que pudesse terminar, um estrondo abalou o chão sob seus pés. A multidão que cercava a garotinha gritou em uníssono, enquanto a fumaça tomava conta do ar. Lucas virou-se, horrorizado, e viu mais sombras se aproximando. Seu coração acelerou. Não era só a agitação da multidão. Algo mais estava prestes a acontecer. "Lucas, ouça!" A voz da mãe era um grito abafado pela confusão, mas ele sentiu a urgência em suas palavras. Ele piscou para ela, tentando entender, quando um homem corpulento, com uma expressão furiosa, atravessou a multidão. Era o pai de Clara, o velho que todos respeitavam. Mas agora ele estava fora de si. "Ela é uma mentirosa!" O homem gritou, olhando para a menina com desprezo. "Ela trouxe isso para nós, o mal voltou." As palavras dele cortavam o ar como uma faca, ecoando a desconfiança entre os presentes. Os murmúrios se tornaram gritos, e de repente, uma onda de raiva tomou conta da população. Olhares de desprezo se transformaram em ameaças. Lucas, atordoado, começou a se mover em direção à menina. Ele precisava protegê-la. Mas a cena se transformou em um caos absoluto. Pessoas empurravam-se e o clima esquentava. Ele viu o pai de Clara avançar em direção à garota, e a adrenalina disparou. "Não, pare!" Lucas gritou. Mas suas palavras eram engolidas pelo tumulto. E enquanto tudo isso acontecia, a verdade começou a se desdobrar diante dele. O delegado, que até então fora uma figura de autoridade e proteção, apareceu ao lado do velho. "Tire essa menina daqui. Ela não é quem vocês pensam que é", disse, a voz soando como um trovão. O choque na voz do delegado deixou Lucas paralisado. Que reviravolta era essa? "Mas ela é minha irmã!" Lucas berrou, não suportando a ideia de que pudessem querer fazer mal a ela. "Ela não é um problema. Ela está tentando ajudar."
As palavras saíam com dificuldade, sufocadas pelo pânico. Neste momento, uma explosão irrompeu atrás dele. Uma onda de calor o envolveu. O velho e o delegado foram jogados para trás, caindo sobre o chão em meio à fumaça e ao caos. A multidão gritou. Alguns foram empurrados e pisoteados, enquanto todos tentavam se afastar da área em chamas que agora se formava. No meio do tumulto, Lucas vislumbrou a figura da garotinha, seu olhar fixo em um ponto distante, sereno, como se soubesse de algo que todos ignoravam. O pânico tomou conta dele, o desespero de precisar correr até ela. Mas a força invisível que mantinha todos agitados parecia também impedi-lo de avançar. E foi essa confusão que levou à verdade devastadora que ninguém esperava. Uma mulher apareceu, com um olhar composto de dor e revelação. Era a mãe de Clara, ou pelo menos sua imagem. Ela olhou nos olhos de Lucas. "Não confie nela", ela gritou, a voz vibrando com uma potência quase sobrenatural. "Ela não é quem você pensa que é. Vocês não entendem o que estão lidando." As palavras dela cortaram o ar como um raio. O que estava acontecendo? Clara não era apenas uma garotinha que guardava segredos. Ela era parte de algo muito maior, e Lucas pôde sentir suas crenças se despedaçando sob a pressão da verdade. Enquanto o caos se intensificava ao seu redor, Lucas percebeu que todo o conhecimento que ele tinha estava em jogo. Ele olhou para a garotinha que estava se afastando e desaparecendo entre as sombras, uma risada estranha ecoando nos ventos frios que cruzavam a noite. Agora, ele estava cercado por uma tempestade de confusão. E a única coisa que sabia era que a verdade estava mais distante do que nunca. O que Clara realmente era? O que sua mãe queria dizer? A tensão estava no ar, e a realidade da cidade estava prestes a ser desvelada, mas a um custo que ninguém poderia prever. O vento cortante parecia sussurrar segredos, enquanto Lucas encarava o rosto de sua mãe, a confusão girando em sua mente. "Mãe, você está viva? Por que nunca voltou?" A dor e a esperança se misturavam em seu coração, uma tempestade de sentimentos que quase o paralisava. "Lucas, você não tem ideia do que está acontecendo aqui", ela exclamou, os olhos arregalados de temor. "A menina, ela é parte de tudo isso. Você não pode ficar aqui. Eles vão descobrir." Antes que pudesse terminar, um estrondo abalou o chão sob seus pés. A multidão que cercava a garotinha gritou em uníssono, enquanto a fumaça tomava conta do ar. Lucas virou-se, horrorizado, e viu mais sombras se aproximando. Seu coração acelerou. Não era só a agitação da multidão. Algo mais estava prestes a acontecer. "Lucas, ouça!" A voz da mãe era um grito abafado pela confusão, mas ele sentiu a urgência em suas palavras. Ele piscou para ela, tentando entender, quando um homem corpulento, com uma expressão furiosa, atravessou a multidão. Era o pai de Clara, o velho que todos respeitavam. Mas agora ele estava fora de si. "Ela é uma mentirosa!" O homem gritou, olhando para a menina com desprezo. "Ela trouxe isso para nós." O mal voltou. As palavras dele cortavam o ar como uma faca, ecoando a desconfiança entre os presentes. Os murmúrios se tornaram gritos, e de repente uma onda de raiva tomou conta da população. Olhares de desprezo se transformaram em ameaças. Lucas, atordoado, começou a se mover em direção à menina. Ele precisava protegê-la, mas a cena se transformou em um caos absoluto. Pessoas empurravam-se, e o clima esquentava. Ele viu o pai de Clara avançar em direção à garota, e a adrenalina disparou. "Não, pare!" Lucas gritou, mas suas palavras eram engolidas pelo tumulto,
E enquanto tudo isso acontecia, a verdade começou a se desdobrar diante dele. O delegado, que até então fora uma figura de autoridade e proteção, apareceu ao lado do velho. "Tire essa menina daqui. Ela não é quem vocês pensam que é", disse, a voz soando como um trovão. O choque na voz do delegado deixou Lucas paralisado. Que reviravolta era essa? "Mas ela é minha irmã", Lucas berrou, não suportando a ideia de que pudessem querer fazer mal a ela. "Ela não é um problema. Ela tá tentando ajudar." As palavras saíam com dificuldade, sufocadas pelo pânico. Neste momento, uma explosão irrompeu atrás dele. Uma onda de calor o envolveu. O velho e o delegado foram jogados para trás, caindo sobre o chão em meio à fumaça e ao caos. A multidão gritou, alguns foram empurrados e pisoteados, enquanto todos tentavam se afastar da área em chamas que agora se formava. No meio do tumulto, Lucas vislumbrou a figura da garotinha, seu olhar fixo em um ponto distante, fixo e sereno, como se soubesse de algo que todos ignoravam. O pânico tomou conta dele, o desespero de precisar correr até ela. Mas a força invisível que mantinha todos agitados parecia também impedi-lo de avançar. E foi essa confusão que levou à verdade devastadora que ninguém esperava. Uma mulher apareceu, com um olhar composto de dor e revelação. Era a mãe de Clara, ou pelo menos sua imagem. Ela olhou nos olhos de Lucas. "Não confie nela", ela gritou, a voz vibrando com uma potência quase sobrenatural. "Ela não é quem você pensa que é. Vocês não entendem o que estão lhe dando." As palavras dela cortaram o ar como um raio. O que estava acontecendo? Clara não era apenas uma garotinha que guardava segredos. Ela era parte de algo muito maior. E Lucas pôde sentir suas crenças se despedaçando sob a pressão da verdade. Enquanto o caos se intensificava ao seu redor, Lucas percebeu que todo o conhecimento que ele tinha estava em jogo. Ele olhou para a garotinha, que estava se afastando e desaparecendo entre as sombras. Uma risada estranha, ecoando nos ventos frios que cruzavam a noite. Agora, ele estava cercado por uma tempestade de confusão. E a única coisa que sabia era que a verdade estava mais distante do que nunca. O que Clara realmente era? O que sua mãe queria dizer? A tensão estava no ar, e a realidade da cidade estava prestes a ser desvelada, mas a um custo que ninguém poderia prever. O vento cortante parecia sussurrar segredos enquanto Lucas encarava o rosto de sua mãe, a confusão girando em sua mente. "Mãe, você está viva? Por que nunca voltou?" A dor e a esperança se misturavam em seu coração. Uma tempestade de sentimentos que quase o paralisava. "Lucas, você não tem ideia do que está acontecendo aqui", ela exclamou, os olhos arregalados de temor. "A menina, ela é parte de tudo isso. Você não pode ficar aqui. Eles vão descobrir." Antes que pudesse terminar, o estrondo abalou o chão sob seus pés. A multidão que cercava a garotinha gritou em uníssono, enquanto a fumaça tomava conta do ar. Lucas virou-se, horrorizado, e viu mais sombras se aproximando. Seu coração acelerou. Não era só a agitação da multidão. Algo mais estava prestes a acontecer. "Lucas, ouça!" A voz da mãe era um grito abafado pela confusão, mas ele sentiu a urgência em suas palavras. Ele piscou para ela, tentando entender, quando um homem corpulento, com uma expressão furiosa, atravessou a multidão. Era o pai de Clara, o velho que todos respeitavam. Mas agora, ele estava fora de si. "Ela é uma mentirosa!" o homem gritou, olhando para a menina com desprezo. "Ela trouxe isso para nós." O mal voltou. As palavras dele cortavam o ar como uma faca, ecoando a desconfiança entre os presentes. Os murmúrios se tornaram gritos, e de repente, uma onda de raiva tomou conta da população. Olhares de desprezo,
se transformaram em ameaças. Lucas, atordoado, começou a se mover em direção à menina. Ele precisava protegê-la. Mas a cena se transformou em um caos absoluto. Pessoas empurravam-se e o clima esquentava. Ele viu o pai de Clara avançar em direção à garota e a adrenalina disparou. "Não, pare!" Lucas gritou, mas suas palavras eram engolidas pelo tumulto. Enquanto tudo isso acontecia, a verdade começou a se desdobrar diante dele. O delegado, que até então fora uma figura de autoridade e proteção, apareceu ao lado do velho. "Tire essa menina daqui. Ela não é quem vocês pensam que é", disse, a voz soando como um trovão. O choque na voz do delegado deixou Lucas paralisado. Que reviravolta era essa? "Mas ela é minha irmã", Lucas berrou, não suportando a ideia de que pudessem querer fazer mal a ela. "Ela não é um problema. Ela está tentando ajudar." As palavras saíam com dificuldade, sufocadas pelo pânico. Neste momento, uma explosão irrompeu atrás dele. Uma onda de calor o envolveu. O velho e o delegado foram jogados para trás, caindo sobre o chão em meio à fumaça e ao caos. A multidão gritou. Alguns foram empurrados e pisoteados, enquanto todos tentavam se afastar da área em chamas que agora se formava. No meio do tumulto, Lucas vislumbrou a figura da garotinha. Seu olhar fixo em um ponto distante, fixo e sereno, como se soubesse de algo que todos ignoravam. O pânico tomou conta dele, o desespero de precisar correr até ela, mas a força invisível que mantinha todos agitados parecia também impedi-lo de avançar. E foi essa confusão que levou à verdade devastadora que ninguém esperava. Uma mulher apareceu, com um olhar composto de dor e revelação. Era a mãe de Clara, ou pelo menos sua imagem. Ela olhou nos olhos de Lucas. "Não confie nela", ela gritou, a voz vibrando com uma potência quase sobrenatural. "Ela não é quem você pensa que é. Vocês não entendem o que estão lidando." As palavras dela cortaram o ar como um raio. O que estava acontecendo? Clara não era apenas uma garotinha que guardava segredos. Ela era parte de algo muito maior, e Lucas sentiu suas crenças se despedaçando sob a pressão da verdade. Enquanto o caos se intensificava ao seu redor, Lucas percebeu que todo o conhecimento que ele tinha estava em jogo. Ele olhou para a garotinha, que estava se afastando e desaparecendo entre as sombras, uma risada estranha ecoando nos ventos frios que cruzavam a noite. Então, tudo virou um turbilhão. A multidão começou a se dispersar em pânico quando a fumaça tomou conta do ambiente. No meio do caos, uma figura apareceu, uma mulher vestida de branco segurando um objeto brilhante. E, quando ela levantou a mão, a luz que emanava da palma envolveu a garotinha, que sorriu, mas agora havia algo de sinistro no seu olhar. Lucas sentiu seu coração parar. A mulher apontava para ele, e um feixe de luz disparou em sua direção. Ele se jogou para o lado, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, e em um instante todo o barulho ao seu redor se silenciou. Quando Lucas abriu os olhos, estava em outro lugar. A cena da cidade em chamas havia desaparecido por completo. Ele se encontrava em uma sala estranha, cheia de paredes com fotos das pessoas da cidade, assim como o quarto que havia visitado antes. Mas havia algo diferente, algo que o fez gelar. No centro da sala, havia uma mesa com uma vela acesa e uma folha de papel em branco. Sobre a mesa, uma frase estava escrita: "A verdade te libertará, mas a escolha é sua." A sensação de que tudo havia mudado se instalou em seu peito. O que tinha acontecido com a garotinha? O que mais estava por vir? O silêncio da sala era quase palpável,
e Lucas sabia que nada seria como antes. O que ele deveria fazer agora? E o que mais ele precisava descobrir para entender tudo isso? A única certeza que ele tinha era que a revelação estava apenas começando. O vento cortante parecia sussurrar segredos, enquanto Lucas encarava o rosto de sua mãe, a confusão girando em sua mente. Mãe, você está viva? Por que nunca voltou? A dor e a esperança se misturavam em seu coração, uma tempestade de sentimentos que quase o paralisava. Lucas, você não tem ideia do que está acontecendo aqui, ela exclamou, os olhos arregalados, de temor. A menina, ela é parte de tudo isso. Você não pode ficar aqui. Eles vão descobrir. Antes que pudesse terminar, um estrondo abalou o chão sob seus pés. A multidão que cercava a garotinha gritou em uníssono, enquanto a fumaça se espalhava pelo ar. Lucas virou-se horrorizado e viu mais sombras se aproximando. Seu coração acelerou. Não era apenas a agitação da multidão. Algo mais estava prestes a acontecer. Lucas, ouça! A voz da mãe era um grito abafado pela confusão. Mas a urgência em suas palavras penetrava no caos. Ele piscou para ela, tentando entender quando um homem corpulento, com uma expressão furiosa, atravessou a multidão. Era o pai de Clara, o velho que todos respeitavam. Mas agora ele estava fora de si. Ela é uma mentirosa, o homem gritou, olhando para a menina com desprezo. Ela trouxe isso para nós. O mal voltou. As palavras dele cortavam o ar como uma faca, ecoando a desconfiança entre os presentes. Os murmúrios se tornaram gritos e, de repente, uma onda de raiva tomou conta da população. Olhares de desprezo se transformaram em ameaças. Lucas, atordoado, começou a se mover em direção à menina. Ele precisava protegê-la. Mas a cena se transformou em um caos absoluto. Pessoas empurravam-se e o clima esquentava. Ele viu o pai de Clara avançar em direção à garota e a adrenalina disparou. Não pare! Lucas gritou, mas suas palavras eram engolidas pelo tumulto. Enquanto isso, a verdade começou a se desdobrar diante dele. Delegado, que até então fora uma figura de autoridade e proteção, apareceu ao lado do velho. Tire essa menina daqui. Ela não é quem vocês pensam que é, disse a voz soando como um trovão. O choque na voz do delegado deixou Lucas paralisado. Que reviravolta era essa? Mas ela é minha irmã, Lucas berrou, não suportando a ideia de que pudessem querer fazer mal a ela. Ela não é um problema. Ela está tentando ajudar. As palavras saíam com dificuldade, sufocadas pelo pânico. Neste momento, uma explosão irrompeu atrás dele. Uma onda de calor o envolveu. O velho e o delegado foram jogados para trás, caindo sobre o chão em meio à fumaça e ao caos. A multidão gritou. Alguns foram empurrados e pisoteados enquanto todos tentavam se afastar da área em chamas que agora se formava. No meio do tumulto, Lucas vislumbrou a figura da garotinha, seu olhar fixo em um ponto distante, fixo e sereno, como se soubesse de algo que todos ignoravam. O pânico tomou conta dele, o desespero de precisar correr até ela. Mas a força invisível que mantinha todos agitados parecia também impedi-lo de avançar. E então, tudo virou um turbilhão. A multidão começou a se dispersar em pânico quando a fumaça tomou conta do ambiente. No centro da sala, uma figura apareceu, uma mulher vestida de branco, segurando um objeto brilhante. E quando ela levantou a mão, a luz que emanava da palma envolveu a garotinha que sorriu. Mas havia algo de sinistro no seu olhar. Lucas sentiu seu coração parar. A mulher apontava para ele, e um feixe de luz disparou em sua direção. Ele se jogou para o lado, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Em um instante, todo o barulho ao seu redor se silenciou. Quando Lucas abriu os olhos, estava em outro lugar.
A cena da cidade em chamas havia desaparecido por completo. Ele se encontrava em uma sala estranha, com paredes repletas de fotos das pessoas da cidade, assim como o quarto que havia visitado antes. Mas o que o fez gelar foi que entre as fotos viu um retrato de sua mãe, com a mesma expressão de dor que ele conhecia. E ao lado dela, uma foto dele mesmo, mas não a versão que reconhecia. Olhos mais escuros, expressão vazia, um aperto no peito. Quem é esse? Ele sussurrou, enquanto uma inquietação profunda tomava conta dele. O silêncio da sala era quase palpável, e Lucas sabia que nada seria como antes. A verdade sobre quem realmente era começou a borbulhar em sua mente. O que mais ele precisava descobrir para entender tudo isso? E, enquanto o pânico começava a se alastrar por seu peito, ele se lembrou do último aviso da mãe. A escolha é sua. A tensão aumentou no ar, e Lucas, percebendo que a revelação estava apenas começando. O que ele escolheria agora, entre a verdade e a dor? O vento cortante parecia sussurrar segredos enquanto Lucas encarava o rosto de sua mãe, a confusão girando em sua mente. Mãe, você tá viva? Por que nunca voltou? A dor e a esperança se misturavam em seu coração, uma tempestade de sentimentos que quase o paralisava. Lucas, você não tem ideia do que está acontecendo aqui, ela exclamou, os olhos arregalados de temor. A menina, ela é parte de tudo isso. Você não pode ficar aqui. Eles vão descobrir. Antes que pudesse terminar, um estrondo abalou o chão sob seus pés. A multidão que cercava a garotinha gritou em uníssono, enquanto a fumaça se espalhava pelo ar. Lucas virou-se, horrorizado, e viu mais sombras se aproximando. Seu coração acelerou. Não era apenas a agitação da multidão. Algo mais estava prestes a acontecer. Lucas, ouça! A voz da mãe era um grito abafado pela confusão, mas a urgência em suas palavras penetrava no caos. Ele piscou para ela, tentando entender, quando um homem corpulento, com uma expressão furiosa, atravessou a multidão. Era o pai de Clara, o velho que todos respeitavam. Mas agora, ele estava fora de si. Ela é uma mentirosa! O homem gritou, olhando para a menina com desprezo. Ela trouxe isso para nós. O mal voltou. As palavras dele cortavam o ar como uma faca, ecoando a desconfiança entre os presentes. Os murmúrios se tornaram gritos e, de repente, uma onda de raiva tomou conta da população. Olhares de desprezo se transformaram em ameaças. Lucas, atordoado, começou a se mover em direção à menina. Ele precisava protegê-la, mas a cena se transformou em um caos absoluto. Pessoas empurravam-se e o clima esquentava. Ele viu o pai de Clara avançar em direção à garota, e a adrenalina disparou. Não, pare, Lucas gritou, mas suas palavras eram engolidas pelo tumulto. Enquanto isso, a verdade começou a se desdobrar diante dele. O delegado, que até então fora uma figura de autoridade e proteção, apareceu ao lado do velho. Tire essa menina daqui. Ela não é quem vocês pensam que é, disse, a voz soando como um trovão. O choque na voz do delegado deixou Lucas paralisado. Que reviravolta era essa? Mas ela é minha irmã, Lucas berrou, não suportando a ideia de que pudessem querer fazer mal a ela. Ela não é um problema. Ela está tentando ajudar. As palavras saíam com dificuldade, sufocadas pelo pânico. Neste momento, uma explosão irrompeu atrás dele. Uma onda de calor o envolveu. O velho e o delegado foram jogados para trás, caindo sobre o chão em meio à fumaça e ao caos. A multidão gritou, alguns foram empurrados e pisoteados, enquanto todos tentavam se afastar da área em chamas, que agora se formava. No meio do tumulto, Lucas vislumbrou a figura da garotinha. Seu olhar fixo em um ponto distante, fixo e sereno, como se soubesse de algo que todos ignoravam.
E pânico tomou conta dele, o desespero de precisar correr até ela. Mas a força invisível que mantinha todos agitados parecia também impedi-lo de avançar. E então tudo virou um turbilhão. A multidão começou a se dispersar em pânico quando a fumaça tomou conta do ambiente. No centro da sala, uma figura apareceu, uma mulher vestida de branco, segurando um objeto brilhante. E quando ela levantou a mão, a luz que emanava da palma envolveu a garotinha, que sorriu. Mas havia algo de sinistro no seu olhar. Lucas sentiu seu coração parar. A mulher apontava para ele, e um feixe de luz disparou em sua direção. Ele se jogou para o lado, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Em um instante, todo o barulho ao seu redor se silenciou. Quando Lucas abriu os olhos, estava em outro lugar. A cena da cidade em chamas havia desaparecido por completo. Ele se encontrava em uma sala estranha, com paredes repletas de fotos das pessoas da cidade, assim como o quarto que havia visitado antes. Mas o que o fez gelar foi que, entre as fotos, viu um retrato de sua mãe, com a mesma expressão de dor que ele conhecia. E ao lado dela, uma foto dele mesmo, mas não a versão que reconhecia. Olhos mais escuros, expressão vazia, um aperto no peito. Quem é esse? Ele sussurrou, enquanto uma inquietação profunda tomava conta dele. O silêncio da sala era quase palpável, e Lucas sabia que nada seria como antes. A verdade sobre quem realmente era começou a borbulhar em sua mente. O que mais ele precisava? Descobrir para entender tudo isso. E enquanto o pânico começava a se alastrar por seu peito, ele se lembrou do último aviso da mãe. A escolha é sua. A tensão aumentou no ar, e Lucas percebeu que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. O som de um eco distante fez seu corpo tremer. A luz da sala começou a piscar, e uma voz familiar mais distorcida soou. Lucas, você não vai conseguir escapar do que é. Você já faz parte disso tudo. E mais uma mudança vem aí. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que você quer dizer? Nesse momento, as fotos foram iluminadas por um brilho intenso, e ele viu a verdade dolorosa. Clara era uma versão dele mesmo, uma sombra do seu espelho quebrado. Não pode ser, ele gritou. A confirmação do que ele temia estava se desenrolando diante dele, um ciclo vicioso de segredos e mentiras. O que mais ele ainda ignorava? Ele precisava saber. O que estava em jogo era maior do que imaginava. E Lucas sentiu que a revelação estava prestes a explodir como um vulcão. O destino da cidade, a verdade da garotinha, sua própria identidade estavam prestes a colidir de forma devastadora. E no ar pesado da sala, ele percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O que ele escolheria agora? O sol já começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a pequena cidade. Era o fim de tudo, ou talvez o início de algo novo. Sofia e Lucas estavam lado a lado, de mãos dadas. O peso das escolhas que fizeram ainda pairava no ar, mas ali, naquele momento, havia uma calma que não sentiam há tempos. Eu não sei se vou conseguir te deixar ir, disse Sofia, com a voz quase um sussurro, o olhar fixo no horizonte. O coração dela batia rápido, como se estivesse tentando escapar do peito. Lucas virou-se para ela, um sorriso triste nos lábios. Sofia, eu sempre estarei com você, não importa a distância. O que construímos, isso vai ficar para sempre. Ele inclinou a cabeça, os olhos brilhando com as lágrimas que lutavam para escapar. A verdade pesada pairava entre eles. Cada passo que davam em direções opostas era um corte que sangrava dentro de ambos. Eles tinham que seguir em frente,
Mas como deixar para trás os sonhos e as promessas feitas? Enquanto isso, na cidade, os amigos de ambos se reuniam em torno de uma mesa, nervosos. Era como se o destino tivesse agido para que cada um estivesse ali. Ana, sempre a voz da razão, tentava acalmar os ânimos. Eles precisam disso. É difícil, mas é o que tem que fazer. Do outro lado da mesa, Pedro, com um semblante carregado de preocupação, dizia: mas e se eles não conseguirem? E se tudo isso for em vão? A tensão era palpável, como um nó na garganta. Todos estavam torcendo para que tudo se resolvesse, mas a incerteza ainda pairava. De volta ao campo, Sofia e Lucas se aproximaram um do outro. Promete que nunca vai esquecer de mim? Ela perguntou, a voz embargada. Jamais, respondeu Lucas, seu coração agoniado. E com isso, eles se abraçaram. Um abraço que valia mais que 1000 palavras. Um abrigo contra o mundo. O som da cidade ao longe se misturava ao ritmo de seus corações. Por um instante, o tempo pareceu parar. E quando se separaram, o mundo voltou a girar. Ela olhou nos olhos dele uma última vez, como se quisesse guardar todos os detalhes para sempre. Então, certo de sua decisão, Lucas disse: eu vou seguir. Por nós. Sofia assentiu, um olhar que dizia mais que 1000 palavras. E sem mais delongas, eles se afastaram, cada um em sua direção. Cheios de promessas não ditas. Ao longe, nas sombras da cidade, um movimento. Alguém observava. Os olhos frios e calculistas seguiam cada passo da adolescente e do rapaz. O destino deles estava longe de ser resolvido. E neste ponto, dear leitor, é hora de você se unir a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de cada ação. Vamos juntos nessa jornada.